Bom dia, meus irmãos. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje, Atos, capítulos 15 e 16. Lembrando, segunda, terça e quarta nós lemos o Antigo Testamento, quinta e sexta o Novo Testamento e aos sábados nós lemos os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares. Muito bem, então, Atos, capítulo de número 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns dos outros subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então veja, a discussão que surgiu foi o seguinte: os novos convertidos, porque todo judeu já era circuncidado, tá? Mas os novos convertidos, os gentios, o evangelho agora está sendo pregado a todos os povos, e os não-judeus convertidos, eles não eram circuncidados. E alguns aqui estão dizendo, olha, eles precisam ser circuncidados, senão não vão ser salvos. E aí outros falam, não precisa, é a graça de Jesus. Arrependimento e fé. E aí essa discussão ficou e eles falam, então faz o seguinte, vamos para Jerusalém, lá em Jerusalém estão os apóstolos e nós vamos consultar eles, ver o que eles falam a respeito disso. Então, aí eles vão. Verso 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los, conforme a lei de Moisés. Verso 6, então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão, e Pedro toma a palavra ali, faz o seu discurso a respeito disso, e na palavra dele, veja só, verso 10, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles. Então a palavra de Pedro foi decisiva ali, essa questão da circuncisão, era algo da lei no Antigo Testamento e que o povo não conseguiu cumprir direito. E agora ele está falando que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. É uma salvação gratuita, não temos que fazer nada para ser salvo. A salvação é um dom, pela graça sois salvos. Bom, a questão então fica dessa forma. Tiago, que é o líder maior ali, dá a sua palavra a respeito disso, então sai uma decisão e eles mandam aquela decisão ser comunicada a todas as igrejas. Verso 30, os que foram enviados para dar essa notícia, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Lembrando, uma epístola é uma carta, então sempre que se ouve essa palavra epístola, é uma carta. Quando leram, sobremaneira se alegraram com a notícia de que é pela graça, não precisa ter circuncisão. E a partir do verso 36, então, vai iniciar a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu vou projetar aqui na tela agora, olha só, o mapa da segunda viagem missionária. Você pode dar uma pausa aí
e olhar o mapinha aqui, né? Como que foi todas as coisas, né? Tudo começa ali bem embaixo, né? Deixa eu ajeitar aqui, aí agora ficou melhor. Tudo começa ali embaixo, em Jerusalém, sai de Jerusalém, vai para Damasco e vai subindo pela direita, passa pela Síria, Sicília, Galácia, vai até lá em cima na Frígia, depois vira, né, para o lado aqui, lá até na Macedônia, passando ali onde hoje é a Itália, né, onde fica ali Atenas, depois atravessando tudo isso, chegando, cruzando todo o mar Mediterrâneo e voltando a Jerusalém novamente. Muito longa viagem, hein? Para aquela época não tinha avião, não. Pois bem, então veja só, verso 36, alguns dias depois disso, Paulo e Barnabé, Paulo disse para Barnabé: Vamos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Lembra que eu chamei atenção para essa questão do João Marcos, né? João Marcos estava na primeira viagem, no início da primeira viagem, junto com Paulo e Barnabé, e logo no início ele desistiu, voltou, e agora eles estão indo para a segunda viagem, e o Barnabé quer levar o João Marcos. E aí Paulo fala, não, mas não vamos levar não, ele abandonou a gente da outra vez, por que a gente vai levar agora? Né? E olha o que aconteceu. Verso 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então houve uma discussão, uma divergência aqui entre Paulo e Barnabé, e agora Barnabé e João Marcos vão para um lado, Paulo e Silas vão para outro lado. Olha, gente, infelizmente, acontecem algumas divergências no meio evangélico, né? E a gente precisa ter muita paciência com isso, saber lidar com isso para que o reino de Deus não venha a ser enfraquecido, né? Para que o nome de Deus não venha a ser envergonhado pelas nossas diferenças. Tá? Bom, seguindo aqui o capítulo 16, chegou também, né, a Derbe, continua a viagem, narrando a viagem de Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, Paulo agora encontra com Timóteo, né? Timóteo vai se tornar um personagem importante também. E ele passa a levar o Timóteo, é um jovenzinho, mas com bom testemunho, e Deus acaba utilizando muito a vida de Timóteo. Percorrendo aquilo dali, aquela região, verso 9, Paulo tem uma visão, né? E por conta dessa visão ele decide ir para o lado da Macedônia. Depois, já em Filipos, né? Navegado de Troade, seguimos Samocrata, e dali a Filipos, né, tal. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Tinha um lugar de oração na beira do rio. Oh, maravilha, hein? Onde, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido.
certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela então é convertida naquele momento e logo foi batizada. E ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Seguindo a história, verso 16, temos um outro episódio aqui. Eles estavam indo para aquele lugar de oração e tinha uma jovem, veja só, uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então era uma jovenzinha que tinha ali esse demônio que adivinhava, né? E com essas adivinhações ganhava dinheiro e tinha os seus senhores ali, o dono daquela jovenzinha que ficava com aquele dinheiro ganho pela mocinha. E Paulo, já indignado com aquilo, verso 18, se virou para a mocinha e disse: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Os camaradas ficam bravos, porque agora a moça não consegue adivinhar mais, parou de ganhar dinheiro. E aí vão lá e fazem denúncia contra Paulo e Silas. Eles prendem Paulo e Silas, dão vários açoites e jogam eles dentro de uma prisão. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Ah, gente, que coisa fantástica. Eu fico com vergonha de mim mesmo quando eu vejo essas coisas. Os dois foram chicoteados, maltratados, presos, jogados numa prisão aqui, e meia-noite, o que eles estão fazendo? Orando e cantando louvores a Deus. É muita fé. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se. Por que ele ia suicidar? Porque o carcereiro ele responde com a própria vida pela prisão dos prisioneiros. Se o prisioneiro escapar, ele que vai ser morto ali no lugar do prisioneiro. Então ele já ia tirar a própria vida logo. E Paulo e Silas gritam: opa, não faz isso não, nós estamos aqui. As portas abriram, mas eles não foram embora. E o carcereiro ali é tocado por Deus e volta-se para eles e pergunta, verso 30, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Muitos se apegam a esse versículo, né? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Sim, está nas Escrituras, foi uma promessa dada àquele homem, né? Mas não é apenas assim, né? Tem que haver uma conversão verdadeira, tem que haver um despertamento, igual houve aqui. Não é só chegar e falar: eu creio. Às vezes muitas pessoas falam isso só da boca para fora. Essa é a verdade. E mais, veja a sequência do que aconteceu. Verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Então eles falaram: você acredita no Senhor Jesus e vai ser salvo. E então o que eles fazem? Eles pregam, eles ensinam, eles explicam o que é o Evangelho, para que eles possam realmente ver se vão acreditar ou não. Você tem que ouvir para depois dizer se acredita ou não. Então eles pregaram, ensinaram, e aí eles acreditam. E então diz o texto que eles foram
batizados. Então, não é apenas uma declaração verbal. Eu creio em Jesus e pronto, como num passe de mágica está salvo. Não, precisa conhecer. E para isso você precisa ouvir a pregação, o ensino da palavra, entender o que significa ser um discípulo de Jesus, para que então você possa realmente acreditar ou não. Amém. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Oremos. Pai querido, obrigado por tua palavra. Te louvamos, te bendizemos. Dai-nos sempre a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, Deus abençoe.